Bom dia, Eudes Figueiredo, bom dia, ouvintes do Jornal da Mix. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui nos estúdios do 106 Podcast para o Jornal da Mix ele, meu amigo Milton Carlos de Mello, nosso querido Tupã. Obrigado por ter vindo, Tupã. Obrigado a você, Reginaldo, ao pessoal da Mix pelo convite. E é um grande prazer vir aqui falar com vocês, uma rádio nova, uma rádio que está tendo uma aceitação muito boa. Eu sou ouvinte da Rádio Mix. Obrigado. E vamos bater um papo, né, entre nós e com a população. Né, e responder algumas perguntas fáceis, difíceis, mas estamos aqui para isso. Isso. Tupã, eu fui vereador com o Tupã no seu primeiro mandato, e eu era do MDB, na época PMDB, e o Tupã era do PTB. E o vice dele era o Vinha. E que, aliás, foi vice nas suas duas eleições, nas suas duas gestões. Vamos lá. Tupã, toda pessoa que eu converso aqui, e, inclusive possíveis adversários numa eleição, quando falam do seu nome, dizem que você foi um ótimo prefeito de Presidente Prudente. E que se você estiver no páreo o ano que vem, é um candidato muito difícil de se vencer nesse momento que a cidade está vivendo. Você é candidato? Sou pré-candidato. Pré-candidato, agora eu tenho que seguir aqui a orientação jurídica, né? Sou pré-candidato. Sou pré-candidato a prefeito, mas tenho conversado com vários partidos. Né? Não sou simplesmente candidato por ser. Tenho conversado com os partidos, com pessoas, para que nós possamos fazer não um grupo, mas pensarmos de uma maneira positiva para ajudarmos o Presidente Prudente. Eu acho que esse é o grande objetivo. Né? Nós temos algumas perguntas e que todo mundo faz, que é a questão jurídica. Né? Nós temos um julgamento marcado, mas eu tive com os advogados de Brasília, enfim, eu sou pré-candidato a prefeito de Presidente Prudente. A questão jurídica, como eu posso dizer, ela vai ser resolvida. Você crê, então, que essa questão jurídica, você está otimista com relação à questão jurídica, você crê que ela vai ser resolvida e você crê que o ano que vem nós teremos aí... Você está em qual partido, Tupã? Estou no PSD. No PSD é o partido do Kassab? Partido do Kassab. Partido do Kassab. O Kassab é secretário do... Secretário de Relações Institucionais, né? Do governo Tarcísio. E ele é uma pessoa que tem grande influência. Muito, né? Muito. Transita tanto... Você jogou bola? Como é que é o quarto zagueiro ali? É o quarto zagueiro ali que transita tanto um pouco no ataque, como na defesa, como na direita, como na esquerda? Exatamente. Porque o Kassab, ele é um líder político que ele fala com o PT. Na verdade, o PSD tem ministérios no governo do Lula. Tem ministério. Ele tem ministérios. Então, ele apoiou, o PSD apoiou o então candidato Lula desde o primeiro momento e apoiou o Tarcísio no estado de São Paulo, e nos outros estados foi mais ou menos nesse sentido. Então ele sem ter sido inimigo do Bolsonaro, sem ter. Eu vejo o Kassab um centro-esquerda. Né? Centro-esquerda, mas uma pessoa altamente qualificada, né? Inteligentíssimo. E o PSD possui nos seus quadros pessoas capacitadas, né? Os nossos ministros, mas para você ter uma ideia, o PSD hoje, Reginaldo, no estado de São Paulo, ele tem 367 prefeitos filiados. Opa, eu não sabia disso, hein? O PSD no estado de São Paulo... Isso, possui 367 prefeitos filiados. Prefeitos em exercício de mandato? Em exercício de mandato. Então acho que é o maior. É o maior. É o
É o partido que mais tem prefeitura, então. Tirando, saindo do PSD, os outros partidos não têm 50. Então, o que demonstra que ele é um líder, ele atrai políticos de diferentes pensamentos para... Então a ideia dele é ser um partido muito forte, né? Muito forte a nível Brasil. O diferencial que eu acho não, tenho certeza, e você sabe, você já militou na política. Sim. O diferencial que eu vejo no Kassab, como é que você conquista 360 prefeitos? Através palavra. Palavra dada, palavra cumprida. Morreu a história. É mesmo? É isso. Quando a gente ouve... Não adianta você vir aqui falar e depois você sair aqui da porta, mudei. Então, palavra dada, palavra cumprida. Não importa o preço, eu tenho que cumprir, eu combinei, eu falei, né? Então, eu vejo esse diferencial para conquistar a confiança das pessoas. Verdade. Quando você honra aquilo que você falou, mesmo que você não tenha assinado, mas você falou, e você tem essa filosofia de vida já que se parece com a dele, mesmo fora da política e durante a política, né? Você procurou ser assim? Os meus pais me ensinaram isso. Você pode pensar, pensa 10 vezes antes de falar. Lógico que você tem o direito de chegar na pessoa e falar, não deu certo, me perdoa, tudo. Agora, você tentar passar uma imagem de uma coisa que você não vai fazer, que você sabe que não vai fazer, que você não vai conseguir fazer, para iludir essa pessoa, ou para enganar, isso não existe mais nos tempos atuais. Né? Então, a pessoa que age dessa maneira, ela está fadada, tanto na vida pública como na vida particular dela. Vai dar beola na frente. Mas eu não tenho a menor dúvida. Então é melhor você falar um não do que você falar um sim e não cumprir. E depois não cumprir o que falou. E o Kassab tem essa qualidade. Com certeza. PSD, número? 55. Número 55. Então, e se você for candidato o ano que vem, vai ser pelo PSD? Pelo PSD. Né? Porque existe ainda uma janela para mudança de Na verdade, as filiações partidárias, se não me engano, elas vão até o final de março, né? São 6 meses antes da eleição. Mas se o Tupã, o Tupã, que é pré-candidato, depois que puder falar que ele é candidato, vai ser com o número 55. Nesse caso, 55 você já pelo está resolvido. PSD. Não mudo de partido. Não vai mudar. Não mudo. E você espera o que nessa eleição? Todo mundo fala que Tupã saiu, ele é a bola da vez, digamos assim. O que você acha dos seus possíveis adversários? O atual prefeito Ed Thomas, dizem que o PI não sai mais por conta de ser secretário. Não sei se você concorda com esse raciocínio ou não. E aí nós temos também Paulo César de Oliveira Lima, filho do Agripino, empresário, já foi deputado federal e teve aí uns 15 mil votos na última eleição, acho que ficou em 3º lugar, ou 4º lugar no máximo, na última. E os demais candidatos, o doutor Mauro César, que está se lançando também. O que você acha? Como é que você trabalha nesse xadrez? Eu respeito todos. Respeito. Né, todos. Nós vamos, se nós numa possível candidatura do Tupã, eu tenho conversado com todos os partidos políticos e com as pessoas, mas não no sentido de impor o que eu quero. Não impor. Não posso impor. Eu tenho que ouvir também as pessoas e principalmente tenho que ouvir a população. Né? Então eu vejo, nós vamos ter uma proposta para presidente prudente. E aí, o Tupã vai ganhar, o Tupã não sei o quê, mas isso passa pela população. Sim. Quem vota
é a população. O voto do rico é igual do pobre e por aí vai, né? Então, mesmo com as descrenças dos políticos hoje, nós vamos apresentar um projeto para Presidente Prudente. E respeitando o que os outros vão apresentar também. Da minha parte, vai ser uma campanha de propostas. De propostas. Possíveis de serem feitas. Não proposta para se ganhar a eleição. Para tentar se enganar a população. Isso não pega. Não pega. Então, isso dá para fazer? Dá para fazer. Desculpa. O que nós temos hoje? Nós conhecemos a máquina pública. Sabemos como ela funciona. Estivemos lá com o aval da população por 2 mandatos. E antes foi secretário também. Secretário. Mas também tínhamos uma equipe comprometida. Não adianta só o prefeito achar que ele é o bom, que ele é o bonitão e que ele vai fazer tudo sozinho. Se ele não colocar pessoas competentes do lado dele, vai pro buraco. E nossa cidade, Reginaldo, uma cidade de 250 mil habitantes, você pode ter o mínimo de erro. O mínimo de erro. Então, gente competente, gente comprometida, gente que não pensa em vaidade pessoal, em projeto pessoal. É projeto de uma cidade. É isso. O ano que vem, nós estamos fazendo essa entrevista, porque fica também no canal da Mix FM no YouTube. Então eu vou precisar aqui que nós estamos no final de outubro de 2023. Para você que está assistindo em qualquer época da sua vida, talvez até décadas depois disso aqui. Mas o ano que vem nós teremos as eleições. E o ano que vem nós teremos mais de R$1 bilhão na expectativa de entrar como dinheiro na prefeitura municipal. A arrecadação vai passar de 1 bi. Chega-se a se falar de 1.200 bi, 1.300 bi. Em 2025, em você vencendo as eleições da qual você é pré-candidato, nós vamos ter, então, muito possivelmente ultrapassar esse 1 bilhão e 300, porque um outro ano é natural que a expectativa seja grande. A minha pergunta eu sei que no seu governo você procurou não apenas depender da arrecadação e do dinheiro que vem para Presidente Prudente, mas você procurou buscar canais, de buscar verbas e obras vindas de Brasília, essa coisa toda. Mas a minha pergunta é, especificamente, 1 bi, você já foi prefeito, então dá para você me responder isso. 1 bi, 1.100 bi, 1.200, dá para tocar a cidade se você não recebesse praticamente nada, coisa que você todo prefeito tem que correr atrás, tem que estar lá de chapéu. Mas dá para tocar a cidade bem? Ou você acha que esse dinheiro não é o suficiente e aí as coisas tendem a ir mal? Olha, eu vejo um aspecto, só te dar um exemplo. Quando a gente fala em 1 bi 200 da arrecadação de Presidente Prudente prevista para o orçamento, se nós compararmos 2 cidades do porte de Presidente Prudente, vou citar para você Marília e vou citar para você Dourados, Mato Grosso do Sul. Sim. Essas 2 cidades, elas têm, no mínimo, previsão de mais de 400 milhões de diferença do orçamento de Presidente Prudente. A mais. Né? Então, é 1 bi e pouco. É um bom dinheiro, Só que, vamos agora então, se nós formos trabalhar só que com esse orçamento, nós vamos ter qualquer prefeito, nós sabemos, e isso não é utopia, né? Mesmo que quem assumir a prefeitura de Prudente, ou a continuidade do mandato do prefeito atual, sim, vai pegar uma prefeitura em dificuldade, uma prefeitura com dívidas, com restos a pagar.
Nós temos o comprometimento da folha da educação, da folha de pagamento. Nós temos os índices que nós somos, entre aspas, obrigados a investir, educação, saúde, enfim, nós vamos ter que cortar gastos, enxugar a máquina no sentido de agilizarmos, né? Fazermos coisas que possam surtir efeitos de imediato para a população. Zeladoria, que hoje nossa cidade carece disso, né? As pessoas se você chegar para a população e falar, olha, nesse primeiro momento nós não temos condições de fazer grandes investimentos, porque nós vamos colocar a casa em ordem e temos que manter a máquina pública. O que é manter a máquina pública? Você cumprir com o compromisso salarial do funcionário, você dar uma escola decente para as crianças estudar, você dar um centro de saúde decente para que as pessoas possam ir lá se tratar, você cumprir os seus compromissos com as entidades que tocam essa cidade e hoje passam perrengue. E por aí vai, você dá esporte decente e todas as áreas, iluminação pública, né? Então esses compromissos você tem que manter. Como que você mantém isso? Sendo ágil e fazendo uma administração enxuta. Não adianta você, por isso que eu falei lá atrás, não adianta você falar um monte de coisa que você vai fazer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas o dinheiro dá? Dá para você fazer isso, então vai ser qualquer prefeito, qualquer candidato e que ganhar a eleição, ele vai ter que fazer uma política e uma administração pé no chão. O que eu espero, no caso de eu for candidato e dos outros candidatos, sim, que não mintam para a população, que conheçam a realidade da prefeitura de Prudente, sem canalice. Sem canalice, sem tentar passar uma imagem para a população que dá para fazer e não consegue fazer. Paralelamente a isso, o que o prefeito vai ter que fazer, a nova administração? Vai atrás de recursos. Sim, aí por quê? Essa arrecadação você deixa para a máquina funcionar, você recuperar a máquina e fazê-la funcionar. E os recursos que você vai ter que ter aí, capacidade sua de ir atrás e capacidade das pessoas, dos secretários, da equipe da prefeitura preparar projetos viáveis para que possam ser alcançados. E para isso é primordial também ter uma Câmara Municipal de pessoas comprometidas. Na sua época, eu me lembro que tanto no primeiro mandato que eu estava lá como vereador, e depois acompanhei, a gente é amigo, tá? Eu e o Tupã somos amigos, e no segundo mandato dele, de vez em quando eu estava lá batendo papo com ele no gabinete dele. Ele tem, o Tupã tem uma questão muito... Se você marcar com ele 10 horas, ele está lá 5 para as 10. Se ele não for, dá uma ligada porque aconteceu alguma coisa mesmo. Ele é muito preciso nessa questão de horário e ele é muito inquieto. Tupã é uma pessoa inquieta. Mas eu acompanhei esses 2 mandatos seus e você tinha uma equipe que preparava projetos para mandar para os ministérios, mandar para Brasília. Como é que é isso? É o que eu falo. Porque muitas vezes nós vamos até os lugares, o prefeito... você fazer ofício, sim, qualquer um faz. Qualquer um faz. Brasília não quer ofício. Não quer. Ofício, ele, do jeito que você pega o deputado, o governador, essas pessoas, do jeito que eles pegam o ofício, ele vai, engaveta. Se você tem o projeto e falar assim, olha, o governador, ministro, eu tenho tal projeto para a minha cidade, gostaria que o senhor nos ajudasse, que o senhor desse uma olhada diferente para isso aqui. Vou te dar um exemplo claro. Sim. Por que você acha que nós conseguimos, num trabalho também, além do trabalho político que foi feito por nós, pelo Marcos, por deputados, enfim, numa somatória, vereadores, numa somatória total, né? Por que você acha que Prudente foi agraciada com 2.000 e poucas unidades habitacionais? Foi fantástico. Porque tinha projeto. Agora, vou te dar um exemplo. Eu não sei se a regra hoje é a mesma.
eu vou lá no Ministério da Habitação e falo, ministro, a minha cidade é uma cidade que passa por dificuldades, Presidente Prudente, nós gostaríamos que o senhor nos ajudasse a viabilizar 500 unidades habitacionais para Presidente Prudente. Eu vou ver. Senhor prefeito, o senhor tem área? Não tem. E aí? Então, eu vou lá com o ofício, faço lá, mas eu não tenho nada, eu não tenho nem a área para oferecer. Ou seja, você está me dizendo então que a gestão, nós estamos falando de poder executivo, necessita de ser profissional. Ainda mais, qualquer cidade de menor... Se for numa empresa, o diretor nem atende a pessoa que não tem... Não é isso. Ele tem pouco tempo, né? Então, gestão profissional. É a mesma coisa, isso vale, do mesmo jeito que vale para habitação, vale para a saúde. Eu vou pedir uma creche. Você tem a área da creche, você tem demanda para nós oferecermos uma creche lá. Chega lá, a hora que você tocar mastigado. Nesse assunto, você tem que estar com o papel na mão, o projeto acabou. Pronto. Você tem a contrapartida para dar. Sim. Então são coisas. E isso, quando você não tem um projeto, se eu for lá conversar com o ministro, ele fala, não, faz o projeto. Eu já perdi um ano. Já foi um ano. Já era. E quem tem o projeto vai na frente. Vai na frente. É isso. Tem atenção. Então é o que você falou. É pessoas comprometidas e pessoas capacitadas. Eu sempre digo o seguinte, Reginaldo. E a política, ela aceita composições. Quem falar que não aceita, está mentindo. Ela aceita. Está aí o atual presidente Lula com ministros e tentando buscar uma base do governo até de bolsonaristas. Só que a partir do momento que ela existe essa composição, você também tem que, aí vale o seu papel como homem público, o prefeito ou presidente, vamos supor, o governador. Ele convida lá o Milton para ser secretário. Ó, você vai ser secretário. O Milton veio de tal partido. Beleza, teu nome foi aceito, você tem um bom currículo, você vai lá desempenhar a tua função. Meu filho, 5 meses não deu, não correspondeu? Boné. Boné. Isso é como uma empresa, é como na sua casa. Não é amizade. Esquece. Pensou amizade, já era, filho. Amizade ela no clube, no futebol. Isso, aí sim, vamos tomar cerveja, tomar guaranato. E agora aqui não. Aqui você está representando 250 mil pessoas. Você não vai agradar a todos. Sim. Mas você vai ter que... Aqui você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Então, se você for pro lado da mesmice, você vai ficar para trás, você vai sair. Então, composição existe. Só que tem que ser composição com gente competente. Entendi. Você está otimista quanto ao futuro da nossa cidade? Sempre. Sempre? Sempre. Eu vejo, e aí que eu falo que a gente tem que ver os méritos também das pessoas, né? Eu como homem público, mas hoje, depois de muito tempo, nós temos um secretário de Estado. É verdade. Né? Então, nós temos que respeitar. Quem sou eu para não respeitar um secretário de Estado? Que galgou, por que está lá? Porque é competente, se ele fosse ruim não estava. E se for ruim daqui para frente, vai sair. Mas nós temos então que nos orgulhar de Presidente Prudente. Então nessa somatória que nós temos que, vamos assim dizer, vender a imagem de Presidente Prudente, de que nós podemos recuperar a nossa cidade, nós podemos voltar a ser fortes, numa somatória. Se eu pensar individualmente, estou ferrado. Então nós sabemos que o governador, ele conhece bem, apesar de ele ter vindo de Brasília, enfim, toda a polêmica que houve em torno da sua candidatura, ele já veio aqui em Prudente 2, 3 vezes. Sabe o que representa Prudente dentro do cenário estadual. E a mesma coisa do presidente Lula.
Então nós temos que chamar as pessoas e deixa a vaidade de lado e fala assim, pô, Reginaldo, me ajuda. Você tem acesso lá, cara? Vamos lá comigo. Vamos oferecer, vamos trazer um grupo de empresários aqui para Presidente Prudente. É difícil, é difícil. Vamos tentar. Você tem área, Tupã, para oferecer para esses empresários? Como é que eles vão fazer? Então, isso é o caminho. Isso é o caminho. Trabalhar, acordar cedo e dormir tarde. É isso aí. Você está disposto a isso mais uma vez? Estou disposto. disposto. Está animado? Saúde boa? Zerada. Continua correndo, não? Muito. Com o cachorrinho? Não, agora a cachorra engordou um pouquinho, eu só ando com ela. Eu corro e depois dou uma volta. Você chegava a correr até de madrugada, o pessoal falava assim, de vez em quando tem um cara correndo. É isso. Esses dias mesmo eu fui para São Paulo, fui correr às 4h30. Aí cruzou os guardas, o cara falou, esse cara deve ser meio xarope da cabeça. O que é isso que você tem? É desde jovem, não? Você sabe que hoje eu estava fazendo voltando um pouco no tempo, eu falei, poxa, quanto tempo que depois que jogava futebol e depois que... Mas faz mais de 30 anos que eu corro. E vou em academia, pratico esporte. E vou te falar, se eu ficar 2 dias sem praticar, eu fico transtornado. É mesmo? Me causa mal-estar. Então isso para mim é bom, eu gosto. É uma necessidade. E eu fico desestressado. Vou citar aqui, já Tupã morou em Dourados e a sua mãe morava lá. Sua mãe partiu. Alguns dias atrás, né? E quantos anos ela tinha, Tupã? 90 anos. 90 anos. Como é que era o nome dela? Irene Zorato de Mello. Dona Irene. Então eu quero expressar os meus sentimentos agora, de maneira pública, aqui na rádio. Já tinha falado com ele antes, já tínhamos conversado. E ela foi um exemplo, então, para você. Vixe, minha mãe e meu pai, minha mãe é que a gente fala, né? Eu lembro 81, 82. Meu pai, minha família tinha, quando eu morava em Tupã, quarto filho era o caçula de 4 filhos. E meu pai tinha até então uma situação financeira, não era rico, mas tinha uma situação financeira boa. De repente as coisas deram errado e foi à lona. E minhas irmãs moravam já em Dourados e meus pais mudaram para lá e foram morar com as minhas irmãs na mesma casa. E nessa época eu entrei na faculdade. Então era uma dificuldade enorme. Morei com meus tios aqui em Prudente, estudei por crédito educativo, aqui para pagar o estudo depois de formado. Mas eu lembro Não no Oeste. Você fez engenharia civil. Eu lembro uma passagem que quando então vinha as férias eu ia a Dourados para ficar lá. E ficava na casa da minha irmã. E minha mãe acordava. Minha mãe acordava e meu pai também ajudava às 4, 5 horas da manhã. Porque ela preparava a refeição para ir servir as refeições. Naquela época podia fazer isso, né? Hoje já existe a comida industrializada, enfim, né? As cozinhas industriais. E na época meu pai tinha uma Panorama da Fiat. Uma Fiat Panorama. E minha mãe preparava comida para mais de 100 pessoas. E aí ela colocava nas panelas, amarrava uma toalha que era para manter a temperatura da comida quente. E nós eu quando estava lá levava ela e eles iam todos os dias de segunda a sexta fornecer essas alimentações na Transparaná, que era uma empresa de implementos agrícolas. Então minha mãe, eu conheço lá, sempre foi uma guerreira. Então assim me deixou para mim e para os meus irmãos um legado de amor, de superação, né? Humildade, superação, foi além de mãe, uma professora, um exemplo. Seu pai Meu pai chamava-se Benedito Graciano de Mello. Eudes Figueiredo, você viu que o papo foi bom até agora e é para o jornal. E aí, então nós vamos ter um episódio do podcast com ele, Milton Carlos de Mello, e você vai acompanhar. Aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre Presidente Prudente, sobre o Brasil, sobre o estado de São Paulo, sobre a vida dele, até para que o ano que vem, quando nós tivermos eleições, com certeza o pessoal vai voltar para cá, porque fica publicado no YouTube, como pensa o
o político, o homem, o candidato, o chefe de família. Obrigado, Tupã, pela visita. Obrigado. Até amanhã com mais uma participação minha no Jornal da Mix.